Foi um dia como qualquer outro para Marcia Steele. A chuva caía suavemente sobre a cidade, cobrindo as ruas com uma camada de umidade que fazia tudo parecer mais cinzento do que realmente era. Marcia ficou olhando, absorta, para a tela do seu laptop. 3 caminhões ficaram presos na rodovia devido a um acidente e o restante da frota atrasou por falhas técnicas. O telefone do escritório não parava de tocar. Um cliente após outro exigindo explicações. E a Marcia, como sempre, atendendo tudo com perfeição, sem perder a compostura. Mas algo estava errado. O dia começou com um pequeno incômodo. Seu café preferido estava esgotado e Garrett. Seu marido havia esquecido, como sempre, de comprar o novo pacote. Nada grave comparado às complicações do trabalho. Mas o que a princípio era apenas um detalhe irritante se transformou em uma cadeia de frustrações. Marcia não pode deixar de sentir que algo mais profundo estava se formando. Algo que ela ainda não conseguia variador. Mas sentia no ar. Cada vez que ela olhava para o marido, ela sentia que havia algo diferente. Os pequenos sinais, ele estava atrasado. Sempre com alguma desculpa de trabalho. Suas mensagens de texto estavam ficando mais secretas e, o mais alarmante, ele começou a usar um perfume diferente. Mais doce, mais floral, nada parecido com o que costumava usar. Marcia não deu muita importância a princípio, ele achava que era uma fase. Consequência do alto nível de estresse no trabalho. No entanto, seu instinto lhe disse que nem tudo estava bem. Naquela tarde, enquanto preparava o jantar para os dois, um prato que Garrett adorava. As perguntas continuaram a girar em sua cabeça. Por que mudou tanto? Por que ele não estava mais falando sobre seu dia com entusiasmo? Porque, depois de tanto tempo, ela sentiu que havia algo entre eles que estava quebrando sem possibilidade de reparo. A noite caía e o telefone de Marcia vibrou com uma mensagem de Garrett. Sinto muito, querido, o trabalho me absorveu. Não posso jantar com você hoje. Prometo, vamos comemorar neste fim de semana. Marcia suspirou. Olhou para o jantar que havia preparado, que já esfriava, e decidiu não esperar mais. Ele se serviu de uma taça de vinho e recostou-se no sofá. A única coisa que lhe restava fazer era esperar que o marido chegasse mais tarde. Embora já não tivesse muitas esperanças de que a noite fosse como as outras. Às 11, Garrett chegou, cheirando aquele perfume floral que ela não conseguia mais ignorar. Desculpe, querido, tive uma reunião mais longa do que o esperado, disse ele com voz cansada. Marcia não respondeu. Apenas assentiu e foi para a cama, deixando-o tomar banho em silêncio. Ele não conseguia dormir. As dúvidas passavam por sua cabeça, ficando mais fortes e invasivas. Algo não estava certo e ele sabia disso. O dia seguinte começou com uma normalidade tensa. Garrett levantou-se antes dela, como costumava fazer ultimamente, e não a beijou como sempre. Apenas um murmúrio, bom dia, abafado e ele saiu sem dizer mais nada. Marcia tentou se livrar daquela sensação desconfortável. Mas algo dentro dela lhe dizia que ela precisava agir. Naquela tarde, enquanto Garrett estava em uma reunião, ele decidiu revistar suas coisas. Num momento de impulso, ela caminhou até a mesa onde ele havia deixado seu telefone. Um telefone que normalmente não estava visível ultimamente. E ali, na tela do seu celular, algo a deteve. Havia uma mensagem que, por algum motivo, Marcia não pode deixar de abrir. Não que ele fosse uma pessoa desconfiada. Mas havia algo no modo como Garrett olhava para o telefone que o enervava. E então ele viu o que não queria ver, uma mensagem de uma mulher chamada Abigail. Dizendo, estou com saudades. Podemos nos encontrar hoje à noite. O coração de Marcia parou por um momento. A palavra, senhorita, soou em sua mente como um eco. Quem foi Abigail? O que estava acontecendo com seu marido? O impulso seguinte foi acessar seu e-mail. Algo que nunca havia feito antes. Mas naquele momento tudo parecia estar à beira do colapso. Marcia revisou as mensagens enviadas por Garrett. Havia uma correspondência constante com Abigail. Algo que eu não tinha notado antes. Suas mãos tremiam enquanto ele lia cada palavra. Não havia mais dúvidas. Não era uma simples amizade. Era algo mais. Amor. Traição. Tudo se concretizou naquele momento. Marcia sentiu uma pontada no estômago. Uma sensação de traição e desespero. Como ele chegou a esse ponto? Como Garrett permitiu que outra pessoa ocupasse o espaço que ela pensava pertencer apenas a ela? A dor física que sentia ao pensar nisso era insuportável. No entanto, eu não poderia continuar sendo uma vítima. Ele não podia deixar sua vida desmoronar sem fazer algo a respeito. Naquela noite, quando Garrett chegou, Marcia já sabia o que tinha que fazer. Ele não o confrontou imediatamente. Não precisei de nenhuma explicação dele. Ele já tinha todas. Mas o que ela precisava era que ele soubesse que ela já sabia. Então ele preparou o jantar. Como se tudo estivesse normal. Embora o nó na garganta fosse tão grande que ele mal conseguia engolir. Quando Garrett entrou pela porta, ele estava obviamente desconfortável. Ele não a olhou nos olhos. Ele não fez mais isso. O silêncio foi o que primeiro reinou entre eles.
Garrett tentou pedir desculpas, mas Márcia não o deixou falar. Eu sei o que você está fazendo. Ele disse a ela, sua voz firme, embora trêmula por dentro. Ele tentou se defender, explicar, mas Márcia não quis mais ouvir. A verdade já não precisava ser dita. Porque tudo estava claro. O que Márcia precisava agora era de algo mais. Algo que ela nunca pensou que pediria, uma despedida digna. A história da traição começou a sair de seus lábios e Garrett, na tentativa de salvar o que restava, começou a suar, para evitar olhar para ele. A imagem de seu rosto quando percebeu que sua esposa finalmente o havia descoberto foi suficiente. Não havia mais desculpas. A mulher com quem começou uma vida juntos, a quem prometeu amor eterno, já não lhe pertencia. No entanto, Garrett não sabia como deixar de ser preso às suas mentiras. A conversa terminou tão friamente quanto começou. Márcia não precisava de mais respostas. Não queria mais promessas. Ele sabia que o que tinha que fazer era libertar-se de tudo isto. Seguir em frente com a sua vida, independentemente do que Garrett dissesse ou fizesse. A traição era um peso que ele não conseguia mais carregar. A decisão foi tomada. Naquela noite, enquanto Garrett dormia, Márcia fez o que tinha que fazer. Ela revisou sua própria vida, suas memórias, tudo o que havia compartilhado com ele. Tudo o que ela pensava que tinha com Garrett estava escorregando de suas mãos como água. E nessa quietude, ela encontrou forças para seguir em frente. Para reconstruir sua vida sem ele. A traição de Garrett não seria mais o centro do seu mundo. Agora ela tinha que ser a prioridade. Depois daquela noite, Márcia Steele não era mais a mesma mulher. A descoberta da traição de Garrett atingiu-a com a força de uma torrente. Mas em vez de desmoronar, algo dentro dela começou a despertar. Raiva, decepção e tristeza começaram a se fundir em um só sentimento, determinação. Ela sabia que não poderia mais continuar vivendo da mesma maneira. Presa em uma mentira que acreditava ser realidade. Em vez de desistir, Márcia decidiu assumir o controle. O primeiro passo foi aceitar o que tinha acontecido. Compreender que Garrett já não era o homem com quem ela se casou. Durante anos ele foi seu apoio, seu companheiro, seu refúgio. Eles compartilharam sonhos, risadas e até silêncios. Mas agora, essas memórias eram apenas sombras distorcidas pela realidade. Ela havia sido enganada e não podia mais ignorar isso. A raiva cresceu dentro dela e a necessidade de redenção pessoal tornou-se urgente. Eu não poderia continuar sendo a mulher que tolerava a infidelidade. A mulher que esperava por mudanças que nunca aconteceram. Márcia deixou de lado a tristeza e começou a se concentrar em si mesma. Durante dias, ele vagou pelas ruas da cidade sem rumo. Como se procurasse algo que ainda não sabia que existia. Ele começou a fazer caminhadas pela manhã. Antes de Garrett acordar, ela encontrou paz na quietude da manhã. Quando o mundo parecia estar em pausa. Assim como ela, foi nesses momentos de solidão que ela começou a se fazer perguntas que nunca tivera coragem de fazer. Quem era ela sem Garrett? O que você queria para sua vida? A princípio, a questão mais assustadora foi enfrentar a própria vulnerabilidade. Ela tinha sido uma mulher forte e bem-sucedida, capaz de manter tudo sob controle. Seu trabalho em logística sempre foi impecável. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por incertezas e traições. Ele deixou sua confiança se tornar uma prisão. Agora, diante da própria dor, Márcia começou a reconhecer o que realmente importava, ela mesma. Ele decidiu começar a reconstruir sua vida. A empresa de mudança já havia deixado claro que Abigail havia levado tudo o que lhe pertencia e Márcia não conseguia mais se agarrar à imagem de um passado que não existia mais. Então, com um suspiro profundo, ele se livrou de tudo que o prendia àquele capítulo. A casa que dividia com Garrett. Os móveis que um dia escolheram juntos. Tudo o que representava a vida de casal. Ele vendeu ou doou. Eu precisava de espaço, tanto física quanto emocionalmente. Para recomeçar, a sensação de abandonar tudo o que lhe pertencia foi libertadora. Um dia, enquanto empacotava os últimos itens, Márcia encontrou um antigo disco de jazz que Garrett lhe dera no primeiro aniversário de casamento. Ele o segurou nas mãos. O vinil macio e desgastado pelo uso. Naquele momento, a dor a invadiu novamente. Lembrou-se daqueles momentos em que dançavam juntos. Quando tudo parecia perfeito, mas em vez de se afogar na nostalgia, o que sentiu foi gratidão pelos bons momentos. Garrett fazia parte de sua vida. Mas não fazia mais. Ele não conseguia mais se apegar ao que havia sido. Na manhã seguinte, Márcia acordou cedo, mais revigorada do que nunca. Ele decidiu que era hora de dar um passo em direção ao que ele realmente queria. Matriculou-se em aulas de francês. Língua que sempre quis aprender. Mas nunca teve tempo para estudar. Começou a praticar exercícios pela manhã. Algo que sempre adiava por falta de tempo ou energia. Foi bom ver como seu corpo respondeu. Como sua mente começou a clarear. O ar fresco da manhã parecia renová-la por dentro. Como se cada respiração trouxesse consigo uma nova oportunidade. Garrett, por sua vez, continuou entrando e saindo de casa. Mas Márcia já não olhava para ele da mesma forma.
Cada vez que ele se atrasava ou tentava evitá-la, ela permanecia firme na determinação de não depender mais dele. Sua vida não girava mais em torno de desculpas. Garrett ainda tentava justificar o seu comportamento. Mas Márcia não prestava atenção. Ela não precisava mais que ele mudasse. O que ela precisava era mudar a si mesma. Apesar da presença constante de Abigail na vida de Garrett, Márcia começou a sentir uma estranha calma. O que antes era insuportável agora tornou-se irrelevante. Ele havia chegado a um ponto em que entendia que sua felicidade não dependia do que ele fizesse, mas de como decidisse administrar sua própria vida. Ela decidiu cortar todo contato com ele. Ela não iria mais esperar em vão que o marido voltasse para casa. Eu sabia que ele não voltaria. Márcia inscreveu-se num curso de yoga. Algo que nunca tinha experimentado, mas que lhe prometia uma forma de se reconectar consigo mesma. Longe de lembranças dolorosas. Durante as aulas, ele começou a vivenciar algo que nunca havia sentido na vida: a conexão com seu corpo, com sua mente, com sua respiração. Ela aprendeu a meditar, a acalmar seus pensamentos, a encontrar paz dentro de si. A vida não era mais um caos incontrolável, mas um processo que ela conseguia administrar. Um mês depois, Márcia mudou-se para seu novo apartamento. Um lugar limpo, arrumado e cheio de luz. Nada a ver com a casa que ela dividia com Garrett, obscurecida por suas mentiras e traições. O novo espaço refletia quem eu era agora. Não havia lembranças para prendê-la. Apenas um vazio que começava a ser preenchido com novas experiências. Tinha o seu próprio espaço, as suas próprias regras, a sua própria vida. E assim, a cada passo que dava, Márcia se transformava. Ela estava deixando para trás a mulher que era e começando a abraçar a versão mais forte e independente de si mesma. Eu não precisava mais de validação de ninguém. Ela não temia mais a solidão, pois percebeu que, no final, só ela poderia ser seu próprio refúgio. Márcia sabia que o caminho a seguir não seria fácil. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela estava disposta a caminhar com a cabeça erguida. A traição de Garrett não tinha mais poder sobre ela. Isso não a definia mais. Agora ela era dona de seu destino e a cada decisão que tomava se aproximava da mulher que sempre sonhou ser. Márcia Steele passou semanas reconstruindo sua vida. Aos poucos, ela começou a se sentir em paz consigo mesma, livre da sombra de Garrett e de suas mentiras. Porém, havia algo que ainda a atormentava: Abigail. A mulher que ocupava o espaço que outrora lhe pertencera. Que fora a causa da sua dor, da sua humilhação e da sua raiva. Márcia não podia simplesmente deixá-lo ir. Embora ela não dependesse mais de Garrett ou de sua traição para encontrar seu propósito, ainda havia algo dentro dela que clamava por justiça. E era exatamente isso que ele iria conseguir. Certa tarde, enquanto organizava papéis em seu novo apartamento, Márcia encontrou algo que guardava há semanas: um envelope com o recibo da reserva do hotel onde Garrett e Abigail haviam ido na última viagem juntos. Naquele momento, a ideia de fazer justiça parecia mais tangível do que nunca. Não se tratava de vingança por vingança, mas de devolver a Abigail um pouco do que ela havia tirado dela. Garrett poderia seguir em frente com sua vida, como sempre fez, mas Abigail deve saber como é perder tudo. Márcia não era uma mulher que agia impulsivamente. Ele sabia que precisava planejar cada detalhe. Ter certeza de que sua vingança seria perfeita. Sem pontas soltas. Ele começou coletando informações. Ele usou sua rede de contatos na empresa para saber mais sobre Abigail. Ele sabia que a jovem havia começado a trabalhar na Premium Motors na mesma época em que Garrett começou a mudar. E que ela havia sido rapidamente promovida por suas habilidades. Márcia não precisava saber muito mais. A única coisa que lhe importava era como poderia ensinar a Abigail uma lição que ela nunca esqueceria. Com o passar das semanas, a vida de Márcia tornou-se cada vez mais estruturada e seu objetivo ficou mais claro. Ela contatou Caitlin, sua amiga leal, que sabia de suas intenções e a apoiou incondicionalmente. Caitlin testemunhou a dor de Márcia, mas também viu o lado mais forte da amiga. Aquela determinação que sempre esteve ali, escondida atrás da fachada da mulher perfeita. Juntos, eles começaram a fazer planos. Tudo tinha que ser perfeitamente calculado. Não seria algo caótico, mas sim uma execução precisa, quase profissional. Márcia não queria que Garrett soubesse da sua vingança. Queria que tudo acontecesse sem a sua intervenção. Como uma história que se contava sozinha, sem que ele pudesse fazer nada para impedir. Sua vingança não seria apenas um acerto de contas com Abigail, mas também um lembrete do que ele poderia fazer quando levado ao limite. O dia em que tudo começou a tomar forma foi quando Márcia soube que Abigail havia contratado uma empresa de mudanças para se mudar para um novo apartamento luxuoso, no centro da cidade, no mesmo prédio onde Garrett trabalhava há anos. Não era apenas um prédio de escritórios. Era o tipo de lugar que qualquer um desejaria como retiro pessoal. E Márcia sabia que seria o lugar perfeito para começar o seu plano. Por meio de Caitlin, que trabalhava com diversas empresas de logística, Márcia obteve informações sobre a mudança.
Ele sabia que Abigail havia contratado uma pequena empresa de transporte para fazer a mudança. E esse era o ponto de entrada perfeito para seu plano. Uma pequena mudança de direção. Um pequeno desvio de rota e o jogo começou. Márcia começou a organizar cada detalhe. Horários. Nomes dos funcionários. Trajetos. Tudo. Ele ainda teve o luxo de coordenar tudo para que Abigail não suspeitasse de nada. A chave do seu plano era algo muito simples: pegar tudo o que Abigail havia acumulado com Garrett. Aquelas coisas que representavam o que ela havia ganhado às custas de Márcia. Móveis caros. Roupas de grife. Lembranças que nunca mais seriam suas. Márcia sabia que, no final das contas, a verdadeira lição não era apenas sobre os objetos materiais, mas sobre o que eles representavam para Abigail, sua vitória, seu controle, seu poder. Tudo teve que ser tirado de uma vez. Poucos dias antes da mudança, Márcia revisou a lista de pertences que Abigail havia preparado. Havia alguns objetos particularmente valiosos: um vaso chinês antigo, um armário de carvalho, várias obras de arte que Garrett comprara nas suas viagens à Europa. Eu não poderia deixar Abigail ficar com tudo isso. Aqueles objetos tinham que desaparecer e era Márcia quem os levava. Tudo ligado ao passado de Garrett e à mentira que ela viveu. E agora foi a vez dele de revidar. No dia da mudança, Márcia e Caitlin dirigiram-se ao armazém onde tinham tudo pronto. Eles haviam alugado um pequeno local em uma área industrial distante da cidade. Local com espaço suficiente para esconder os pertences de Abigail. Eles instalaram câmeras de segurança. Prepararam o local com placas de armazém privado e garantiram que tudo estivesse pronto para receber a carga em movimento. Márcia ficou pessoalmente encarregada de coordenar tudo. Os funcionários da empresa de mudanças nada sabiam de sua verdadeira intenção. Estavam ali apenas para fazer o seu trabalho. Márcia deu-lhes os endereços corretos e disse-lhes para deixarem tudo no armazém. Ninguém suspeitava de nada e era isso que ela queria, que tudo parecesse normal. Abigail chegou ao prédio no momento em que os caminhões estavam sendo carregados. Ela, visivelmente nervosa, olhou em volta, sem entender totalmente o que estava acontecendo. Márcia, escondida atrás das câmaras de segurança, observou o amante do marido se aproximar com passos rápidos. Inseguro, olhando para todos os lados. Quando Abigail chegou na entrada do armazém, Márcia já tinha tudo sob controle. O plano foi executado com perfeição. No final, Márcia não precisou fazer mais nada. Abigail entrou, viu seus pertences desaparecerem nas profundezas do armazém e o rosto da mulher ficar branco como papel. Márcia havia conseguido o que queria: fazer Abigail sentir o mesmo que sentiu durante tantos meses de incerteza, de traição. E enquanto Abigail mergulhava no caos do que estava perdido, Márcia observava, satisfeita por ter assumido o controle de sua vida. Por ter encontrado uma maneira de equilibrar as forças, de contra-atacar a mulher que havia invadido sua casa. Mas não foi apenas vingança. Foi mais um passo em direção à sua própria redenção. Porque Márcia Steele finalmente entendeu que a verdadeira lição de tudo isso era que é preciso ser sempre dono do próprio destino. E o destino de Márcia não seria ditado por Garrett ou Abigail. Agora ela o tinha em mãos. O som da campainha ecoou pelo apartamento vazio de Abigail. Seu coração disparou quando viu o entregador da empresa de mudanças com uma caixinha amassada nas mãos. Eu não pedi nada, ela murmurou enquanto olhava para ele perplexa. O entregador, com a expressão indiferente, olhou o endereço e entregou. Sem saber, o início de sua queda havia chegado. Abigail pegou a caixa, uma das poucas que restavam em sua casa, e fechou a porta com um baque surdo. Sua mente ainda processava as últimas horas. Os olhares nervosos dos funcionários da empresa de mudança. A bagunça no armazém e as caixas que se amontoavam no caminhão. Ele não conseguia acreditar que a mudança estava sendo realizada de forma tão estranha. Sem que ninguém explicasse o que estava acontecendo. Tudo parecia tão normal, tão calculado. No entanto, uma sensação de frio tomou conta dela quando viu a caixa na mão dele. Algo não estava certo. Com uma velocidade incomum, ele abriu a caixa, e ali, entre papéis amassados, encontrou uma carta com um endereço. A princípio, ele pensou que fosse algum erro da empresa. Mas algo dentro de si lhe disse que não era o caso. As letras da carta eram a última coisa que eu precisava ver para entender o que realmente estava acontecendo. O endereço era o do armazém onde tudo estava guardado. E isso, claro, a levou a pensar o pior. Seus olhos se arregalaram e sua respiração acelerou. Todo o que ele conquistou. O que conquistou. Tudo o que construiu com Garrett estava agora nas mãos de outra pessoa, Márcia. Num acesso de pânico, Abigail pegou o telefone, discou rapidamente o número de Garrett e esperou. A linha estava ocupada. Seu coração batia a 1000 por hora quando o suor começou a se acumular em sua testa. Não pode ser, pensou ele. Isso não pode estar acontecendo. De repente, um sentimento de humilhação tomou conta dela. Como uma maré que a varreu impotente. Márcia fez o que ela mesma temia, reivindicou o que, em sua opinião, lhe pertencia. Sua vida,
seu sucesso, seus pertences. Tudo desapareceu num piscar de olhos. Agora, Márcia não apenas tirou sua vida, mas também roubou a única coisa de valor que ele tinha, Vitória sobre ela. Imediatamente, Abigail vestiu-se às pressas. Sem pensar, sem meditar, ela saiu correndo de seu apartamento e se dirigiu ao armazém. Para o endereço escrito na carta. Embora soubesse que não encontraria ali o que procurava, não podia ficar parado. Ele precisava enfrentar Márcia. Ele precisava recuperar o que sentia ser seu por direito. O armazém ficava numa zona industrial distante da cidade. Um local desolado e sem vida. O ar estava denso de umidade e o som de seus passos ecoava na rua vazia. Quando ele chegou, viu as luzes acesas pelas janelas. Sem pensar, ele se aproximou da porta e começou a bater com força. Suas batidas ecoaram na estrutura metálica. Mas ninguém respondeu. A porta estava fechada, mas isso não a impediu. Abigail procurou na bolsa as chaves que a empresa de mudanças lhe dera e as inseriu na fechadura. O giro da chave foi como o toque final de uma sinfonia de desespero. Quando a porta se abriu, ele encontrou um lugar que não esperava. O armazém, que na sua mente tinha sido um refúgio para os seus bens mais valiosos. Estava completamente vazio, exceto pelas sombras projetadas nas paredes. As prateleiras estavam vazias. Não havia móveis caros ou pinturas valiosas. Nem qualquer indício de sua nova vida. A única coisa que restou no chão foram algumas caixas vazias e os vestígios do que tinha sido a sua história. Márcia venceu a batalha. E Abigail, naquele momento, entendeu que não havia nada que pudesse fazer para mudar o que havia acontecido. O som do telefone de Abigail vibrou em seu bolso. Márcia, ver o nome na tela causou um arrepio nela. Num ato impulsivo, ele o pegou. O que você quer? Ele disse, tentando parecer desafiador. Embora sua voz tremesse, a risada silenciosa de Márcia ecoou do outro lado da linha. Abigail, você já sabe de tudo. Certo, Márcia disse calmamente, como se estivesse falando de algo sem importância. Algo que não a afetava nem um pouco. Seus pertences estão onde deveriam estar. E agora você também sabe como é perder tudo. Abigail sentiu como se o mundo estivesse desabando sobre ela. Eu não conseguia falar. Eu não pude fazer nada. Eu estava perdido. Márcia continuou, nunca tirei de você o que não lhe pertencia. Abigail, foi você quem invadiu minha vida. Quem quebrou o que era sagrado para mim. E embora eu pensasse que nunca iria me vingar, percebi que o que eu precisava não era que Garré voltasse para mim. Mas que você entendesse o que significa passar pela mesma dor que você me causou. Então aqui estamos. Naquele momento, Abigail entendeu que o que Márcia fez não foi apenas uma vingança. Mas uma lição. Uma lição sobre dor, sobre traição e sobre como o karma sempre tem um jeito de retribuir o que você dá. E Márcia finalmente assumiu o controle de sua vida. Ela não era mais a vítima. Não era mais a mulher quebrada que descobriu a infidelidade do marido. Ela havia deixado para trás a necessidade de respostas e encontrado algo muito mais importante, sua própria força. A conversa terminou e Abigail ficou ali no armazém vazio, olhando para o horizonte, sentindo a humilhação e a frustração consumi-la. Não sobrou nada para ela. Márcia tinha feito isso. A noite já havia caído e o armazém parecia envolto em uma quietude sinistra. As luzes piscaram levemente, iluminando as caixas vazias e o eco de seus passos solitários. Abigail estava completamente desorientada. Nos últimos dias, ela viveu sob a falsa crença de que tudo estava sob seu controle. Que ela havia vencido. Que seu relacionamento com Garré a colocara no topo de sua vida. Mas esse sonho, essa fantasia construída sobre a traição, estava desmoronando diante de seus olhos. Naquele armazém vazio, Abigail já não via o futuro brilhante que imaginara com Garré, mas apenas um vasto vazio. Sua mente era um turbilhão de pensamentos. A conversa com Márcia ecoava em sua cabeça. Repetidas vezes, seus pertences estão onde deveriam estar. E agora você também sabe como é perder tudo. As palavras de Márcia eram como punhais. Esfaqueando uma por uma. E Abigail não sabia como reagir. Ele não conseguiu escapar da humilhação. Tudo o que ele acumulou. Tudo o que roubou com suas mentiras. Estava agora nas mãos da mulher de quem ele havia despojado sua confiança e amor. Márcia a derrotou com sua própria estratégia. E o poder dessa derrota a fez sentir-se menor do que nunca. Só então, o toque do telefone de Abigail interrompeu seus pensamentos. Esperando que fosse Garré, que ele finalmente viesse resgatá-la de tudo isso. Ela rapidamente abriu a tela. Porém, ao ver o nome na tela, o alívio se transformou em desconforto. Foi a Márcia. O que você quer, Márcia? Abigail disse com a voz quebrada, tentando manter a calma, embora o medo e a raiva pudessem ser claramente ouvidos em suas palavras. Sinto muito, Abigail. Márcia respondeu com total calma, como se estivesse gostando de cada palavra que pronunciava. Mas não há como voltar atrás agora. Eu sei o que você fez e como brincou com tudo isso. Você pensou que poderia pegar o que não lhe pertencia e que ninguém iria fazer você pagar por isso.
Mas agora você vê, nada permanece oculto para sempre. Abigail fechou os olhos. Mas a imagem de Márcia, seu rosto calmo, sua voz serena, a consumiu. Eu tinha perdido. Eu sabia que tinha perdido tudo. Seus sonhos, seus planos com Garré, tudo que ela construiu sobre mentiras e traições desapareceu em um único movimento. Sabe, Márcia, Abigail conseguiu dizer, embora sua voz parecesse quebrada, achei que poderia tomar o seu lugar. Achei que Garré me amava. Que tudo o que fazíamos juntos era real. Mas agora percebo o que fiz. E não sei se me arrependo, nem sei se posso pedir perdão. Márcia, do outro lado da linha. Não respondeu de imediato. A tensão era palpável. Abigail ouviu o sussurro da respiração de Márcia. Sua calma imperturbável. Como se nada mais pudesse abalá-la. Você não precisa se desculpar. Disse Márcia finalmente. E suas palavras atingiram Abigail como uma onda de água fria. O que você fez é inútil. O que você e Garré fizeram juntos não existe mais. O dano que me causaram está feito e não sou mais a mesma mulher que era antes de descobrir isso. Não sou mais a vítima. Abigail não sabia o que responder. O que você pode dizer quando enfrenta uma mulher que transformou a dor em poder? Tudo o que ele tentou fazer com Garré. Todo o controle que ele pensava ter. Parecia insignificante agora. Márcia encontrou uma maneira de recuperar tudo o que havia perdido. E ela fez isso de uma forma tão silenciosa e eficaz que nem percebeu até que fosse tarde demais. De repente, o som da porta do armazém se abrindo interrompeu o silêncio tenso entre eles. Márcia apareceu na porta. Eu não precisei dizer nada. A expressão em seu rosto dizia tudo. Abigail olhou para ela, desafiando-a com o olhar. Mas Márcia apenas a observou com calma. Como se estivesse vendo um estranho. O que você quer? Abigail perguntou, embora sua voz não tivesse mais o mesmo tom desafiador de antes. Parecia mais um apelo agora. Embora ele não admitisse. O que eu quero, disse Márcia calmamente, é que você entenda que não se trata apenas de Garré. Não se trata apenas da sua infidelidade ou dos itens que você roubou. Trata-se de algo muito maior. É sobre quem você realmente é e as consequências de suas decisões. Abigail, ao ver Márcia se aproximando lentamente, não pode deixar de se sentir pequena. Insignificante. A mulher à sua frente não era a pessoa que ela conheceu no início. Quando Márcia era apenas a esposa traída. Vítima de suas brincadeiras. Agora Márcia estava empoderada. Era uma mulher forte que havia tomado as rédeas da sua vida. Márcia ficou ao lado dela, olhando para o espaço vazio que outrora fora o lugar onde Abigail pensava que tudo lhe pertencia. Ela olhou para a jovem que um dia fora sua inimiga e, por um breve momento, Márcia sentiu uma estranha mistura de compaixão e alívio. Ele não precisava se vingar mais. Abigail já havia sido derrotada sozinha. Não vou mais machucar você. Abigail, Márcia finalmente disse. Você já fez isso sozinho. Mas agora é hora de você seguir em frente. Eu farei isso também. Com essas palavras, Márcia virou-se e caminhou em direção à porta. Abigail observou a partir, mas não conseguiu mais segui-la. Não sobrou nada para ela. Seu mundo havia desmoronado. Márcia saiu do armazém com passo firme. Eu não precisei olhar para trás. Ele havia deixado a dor, a raiva e a humilhação para trás. Abigail ficou presa na sua própria teia de mentiras e agora Márcia estava livre. A intervenção de Márcia. Márcia vencera a batalha sem necessidade de uma guerra barulhenta. Abigail havia caído por causa de sua própria arrogância e não precisava mais nutrir rancor. Agora era hora de reconstruir o que ele havia perdido. A cada passo que dava, Márcia sentia o peso da traição diminuir. E o que restava era sua força, sua autonomia, sua capacidade de seguir em frente. Com o passar das semanas, Márcia começou a se concentrar ainda mais no trabalho, na vida pessoal e nos planos que havia deixado de lado por tanto tempo. As cicatrizes que a traição de Garré lhe deixara começaram a sarar. E a mulher que caminhava era agora mais forte, mais sábia e mais consciente do seu próprio poder. Enquanto isso, Garré ainda não sabia o que realmente havia acontecido, não entendendo a magnitude do que havia perdido. E embora pensasse que o caos na sua vida iria acabar, a verdade é que a batalha que começou com a sua traição estava apenas começando. Márcia não precisava mais de explicações dele. Eu não precisava que ele voltasse. Ele não precisava mais de nada além de sua própria paz. A história da sua vingança terminou. Mas a história da sua reconstrução pessoal apenas começou. E agora, mais do que nunca, Márcia estava pronta para escrever o próximo capítulo da sua vida.